Então, boa tarde, pessoal. A gente acabou de fazer um zazen. O zazen, como eu costumo dizer, é a nossa relação mais íntima. O zazen, ele serve como uma impressora de nós mesmos. Sabe aquele conteúdo que você tinha, de repente, num pendrive, nas nuvens, no e-mail, e você queria, de repente, ter aqueles conteúdos, ver aqueles conteúdos de uma melhor maneira possível. Se você deseja saber perceber a si mesmo, o zazen é uma ótima opção. O zazen, ele permite que a gente perceba o nosso ser numa maior profundidade. Permite que a gente reconheça, que a gente identifique partes nossas. Por isso que é muito importante essa prática de simplesmente sentar-se e respirar. Porque, às vezes, nem isso fazemos. E é interessante porque quando a gente está sobrecarregado, certo? Recentemente eu conversei com uma pessoa, a pessoa dizendo, não, nós estamos sobrecarregados. Eu digo, sim, nós estamos sobrecarregados. Quem não está? Eu até brinquei. Daqui a uns dias vão querer usar o espaço que nós temos entre uma inspiração e uma expiração. Porque é só o que está faltando agora, né, Rita San? Então, o Zazen permite isso, que a gente se identifique em uma maior profundidade. E a gente não briga com aquilo que nos é apresentado. Ou seja, quando nós estamos em Zazen, a gente não procura ficar brigando com o pensamento que vem, com a emoção que surge. Não. A gente apenas percebe e identifica que do mesmo jeito que ele surgiu, ele também vai embora. A grande questão é que no dia a dia a gente nem sempre tem essa ferramenta, esse hábito, essa calma, essa tranquilidade de perceber quando esses conteúdos internos estão brotando. Então a gente faz o zazen para começar a ter uma familiaridade com esse observar sereno, com esse observar de longo alcance, de maneira que, quando eu estiver no dia a dia, eu também estarei familiarizado agora em pé, agora no meio da confusão, agora na vida toda. E uma vez consciente, uma vez determinado, será possível fazer as modificações que eu quero. Mas para isso é preciso urgentemente disciplina. É preciso urgentemente coragem. E está aqui uma palavrinha importante: coragem, determinação. E está aqui uma outra palavra que faz parte das nossas amarras: preguiça. Inclusive, recentemente, a gente estudou a preguiça e o torpor mental no curso de preceitos. É interessante, pessoal, porque a preguiça, e muitas vezes nós somos preguiçosos, muitas vezes o preguiçoso não pensa nem nele. E aí existem diversas razões para a preguiça, né? Diversos motivos que fazem com que a preguiça surja. Por exemplo, às vezes a gente come demais, às vezes a gente bebe demais, às vezes a gente escuta muita coisinha,
Às vezes a gente assiste muita série. Aí, inclusive, tem até uma palavra nova que estão usando faz um tempinho, chamada de maratonar. Você já maratonou sua série? Um dia inteiro para maratonar. Que interessante essa palavra maratonar. Simplesmente nessa maratona, muitas vezes, você fica com a preguiça e com o torpor, observando determinadas coisas. É um estado praticamente de letargia. Onde é que a letargia vai nos levar? Às vezes, a gente se entorpece com muita música, com muitas séries, com muitos filmes. Às vezes, a gente se entorpece e adoece de tanto trabalho. Às vezes, a gente se entorpece com muita conversa, com muito blá, blá, blá. Por que a gente procura fugir? Por que a gente não abre as portas de nós mesmos para nós mesmos? Às vezes, há uma diversão excessiva, talvez para fugir de certas angústias, talvez para não ver determinadas verdades. A gente simplesmente põe uma cortina, ao invés de tirar um pouquinho essa cortina. É interessante porque tem gente que confia tanto no futuro, que não faz nada por ele. Vocês conhecem alguém assim? Pessoas que geralmente são muito preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer lá na frente, mas não fazem absolutamente nada por ele. É uma confiança muito grande. Porque eu, enquanto um trabalhador, eu preciso ir para o meu local de trabalho para poder ter os meus rendimentos, como diria meu primeiro professor, para poder honrar também os meus compromissos. Então é importante que a gente pense sim no nosso futuro. E para a gente pensar corretamente no nosso futuro, não quer dizer que a gente vai abandonar o passado, não, pelo contrário. O futuro se faz aqui agora, no presente. Não seja tolo, não seja bobo. Não fique apenas usando, abusando das boas condições que você ainda tem. Porque um deles, tudo isso acaba. E quando tudo isso acabar, tem uma coisa que é mais importante, que é esse eu mesmo, que é o si mesmo. Que, na verdade, quando a gente fala de eu mesmo, do si mesmo, não quer dizer que exista ali uma identidade separada do todo, isolada de todo mais, não. Pelo contrário, a gente já estudou aqui que nós intersomos. Nós nos influenciamos mutuamente. É tão bonito isso, pessoal. É o que Thich Nhat Hanh chama de interser. Se de repente eu começar a abrir a boca aqui, a bocejar, as nossas células espelhos têm uma tendência de também reproduzir aquilo. Então é preciso que a gente pense no futuro, e pensar no futuro significa pelo menos duas coisas. Primeiro, se vincular corretamente ao momento presente, e segundo, deixar a preguiça e torpor de lado. E outra coisa que é importante, a gente precisa ter uma visão de longo alcance, uma visão ampla. Como é que eu quero estar daqui a 2, 3, 5, 10, 100, 1000 anos? É preciso que a gente não tenha uma visão limitada de si mesmo. A gente precisa ter uma visão de longo alcance. É preciso compreender a si mesmo. É muito triste quando a gente não consegue compreender a si mesmo e nem consegue se ver no futuro. Mas o futuro, ele não é outra coisa a não ser aquilo que a gente fizer desse exato momento. E a gente tem dificuldade de ver isso. Às vezes a preguiça não nos deixa ver isso. O torpor mental não nos deixa ver isso.
Se vincule no momento presente. O Zazen é uma ótima ferramenta para isso. Perceba esse si mesmo. Alguns estão tão ensimesmados, isso é uma palavra um pouco triste, né? Ensimesmados. Algumas pessoas estão tão ensimesmadas, presas na sua dor, presas no seu falso castelo, esses castelos que a gente cria de alicerces de areia, que não enxerga que as condições que nós temos hoje, um dia vai acabar. E às vezes, as pessoas enxergam as boas condições que têm e apenas usufrui daquilo, sem compartilhar o seu bem-estar, sem compartilhar suas potencialidades. Não adianta a gente viver fingindo que é feliz. É melhor ser triste de verdade e ter consciência disso do que fingir felicidade. Porque se eu tenho consciência da minha tristeza, eu posso fazer alguma coisa para mudar. Mas se de repente eu não tenho consciência de determinadas coisas, se eu apenas finjo ser feliz e desejo manter esse fingimento, para que se você sofre internamente? Para que tantas coisas bonitas nas redes sociais, se nós passamos por tantas dificuldades? Eu me lembro muito bem da minha professora, quando às vezes ela dizia a nós monges, não adianta parecer, tem que ser. Conversávamos quinta-feira sobre isso, não foi, Romeu-san? Não adianta parecer, nós temos que ser. E nessa questão de ser, eu me lembro de uma história que eu presenciei algumas pessoas, e uma pessoa chegou e disse: para eu realizar o meu sonho, para eu realizar isso que eu tanto desejo, eu preciso daquelas coisas ali. Eu preciso daquelas coisas ali. Aí uma pessoa juntou um pouquinho do que tinha, juntou um dinheirinho, comprou os equipamentos e deu a outra pessoa que tanto desejava. Aí aquele que fez a doação e aquele que recebeu a doação ficaram muito felizes. Agora sim, agora você vai poder ajudar os outros. Ah, vai ser bom demais para você, vai ser bom demais também para os outros. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Porque com preguiça, dificilmente a gente realiza alguma coisa. Para as coisas acontecerem na nossa vida e a gente ter preguiça, a gente tem que ter uma interdependência muito boa, muito positiva, para ser preguiçosos e as coisas acontecerem na nossa vida. A gente vive no mundo, pessoal, de causas e condições. As coisas só existem porque causas e condições permitem. Sabendo disso, o que é que eu faço? Eu achei tão bonitinho essa história que eu comecei a contar, porque eu ficava vendo assim, eu disse, nossa, agora essas pessoas vão. Eu me lembro que essas pessoas fizeram cursos caros. Uma até pagou o curso para um outro que não podia. E sabe o que aconteceu? Mesmo com cursos caros, mesmo ajudando os outros, nada. Nada. Porque não adianta parecer, tem que
ser. Essa história que eu estou contando, ela é típica de pessoas preguiçosas, que de repente têm muitos desejos, mas não têm coragem nenhuma para colocá-los à frente. Essa é uma história típica de pessoas que às vezes enxergam as boas condições que têm, mas não saiu do blá blá blá. Conversa bonita não leva ninguém a muito canto, não, muitas vezes. Pode ser que leve, mas geralmente não leva. Conversa bonita não leva muito. Se fosse assim, nosso país era outro. Porque todos os candidatos, candidatas falam muito bonito, fazem muitas promessas. Saber, e é isso que o Zen nos ensina, saber é um nível inferior ao fazer. Eu vou repetir. Saber é um nível inferior ao fazer. Você pode ler todos os livros sobre a iluminação, todos. Mas nenhum deles vai lhe dar a experiência iluminada. Você pode saber todos os conceitos. Eles não vão lhe dar a experiência iluminada. Mas se você sentar-se, se você morar no momento presente, se você tiver atenção plena no seu dia a dia, esse despertar, essa iluminação brota como um sol iluminando o dia que está chegando. A gente não pode continuar ensimesmado. A gente não pode ficar preso na minha dor, meu karma, o meu sofrimento, minhas alegrias, que às vezes não são alegrias, às vezes são fingimento, ou utilização de prazer como um fingimento de felicidade. Não adianta, pessoal, ficar só teoria. O Dharma ensina, os ensinamentos do Buda ensina, que muitas vezes é preciso tirar o foco excessivo de si mesmo. E quando a gente consegue tirar o foco excessivo de si mesmo, a gente consegue ver, perceber que outras pessoas sofrem muito mais do que nós. E que eu posso, de alguma forma, contribuir para o sofrimento de todas as pessoas, para cessar esse sofrimento das pessoas. Se não cessar, pelo menos diminuir. A gente sempre fala aqui, quando oportuno, quando temos oportunidade, é preciso renascer em vida. É preciso se melhorar. Entender que nós somos um só corpo. Um tecido social, que antigamente era apenas local, depois era nacional, e hoje esse tecido social é mundial. Que aquilo que a gente faz aqui tem o poder de interferir no todo. Então a gente precisa deixar esse ensimesmamento e se perceber conectado com tudo que existe. É preciso entender que nós intersomos. E que quando eu melhorar, por interdependência, já que nós intersomos, há uma tendência de que essa nossa interdependência melhore. Mas para isso é preciso deixar duas coisas de lado: preguiça e ensimesmamento. Esse apego excessivo ao eu muitas vezes só agrava os problemas. Faz essa identificação excessiva com ego, com falso eu,
gera uma falsa divisão. Eu e o outro, gosto ou não gosto. Gosto de coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. Mas como é que eu vivencio isso? Se fosse para dizer um bocado de coisa que eu não gosto, eu iria listar aqui umas 100 coisas. O fato não é gostar ou não gostar. O fato é como eu vivencio o que eu gosto e como é que eu vivencio aquilo que eu não gosto. Então, o Dharma, ele nos ensina isso. Como diminuir o peso desse ensimesmamento. Como deixar a preguiça de lado. Aliás, é um dos traços da iluminação. É um dos traços do despertar. É perceber-se conectado com tudo que existe. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler um trecho de um livro, eu já o mostrei várias vezes aqui, Velho Caminho, Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas do Buda. Esse aqui. Na página 100, diz o seguinte. Gautama sentiu-se como se uma prisão que o havia confinado por milhares de vidas tivesse sido aberta. A ignorância era o carcereiro. Devido à ignorância, sua mente tinha estado obscurecida, assim como a lua e as estrelas eram escondidas pelas nuvens da tempestade. Encoberta por infindáveis ondas de pensamentos iludidos, a mente havia falsamente dividido a realidade em sujeito e objeto. Eu e os outros. Existência e não existência. Nascimento e morte. E destas falsas discriminações surgiam visões equivocadas. As prisões dos sentimentos, as ânsias, a avidez e o vir a ser. Sofrimentos do nascimento, velhice, doença e morte apenas tornavam mais grossas as grades desta prisão. Então, a única coisa a fazer era dominar o carcereiro e encarar a sua verdadeira face. O carcereiro era a ignorância. Uma vez que o carcereiro fosse desmascarado, a prisão desapareceria para jamais ser reconstruída novamente. O eremita Gautama sorriu. E uma estrela matutina estava lá no horizonte, brilhando como um grande diamante. Ele havia visto aquela estrela muitas vezes antes. Mas naquela manhã parecia que ela tinha um brilho especial. Siddhartha olhou para a estrela e exclamou com grande compaixão: todos os seres são portadores das sementes da iluminação. E ainda assim, nós vagamos no oceano do nascimento e morte,
por muitas centenas de milhares de vidas. Preguiça, torpor, crença de um eu separado, ignorância. Essas são as causas da nossa prisão. São as causas do nosso sofrimento. O Dharma é a espada. O Dharma é o colírio que tira a poeira dos olhos e faz com que a gente viva, veja e viva a realidade como a realidade é. As coisas são como são. É preciso que a gente perceba como as coisas são e corretamente se relacione com elas. Por isso eu quero convidar você, para sempre que possível, você possa sentar-se como todos os Budas e ancestrais fizeram. Porque não apenas eles tinham a natureza iluminada. Nós também temos. Precisamos despertar. Show, preguiça. Vai para lá, preguiça. Despertar. Sente-se. Se você é possível, se você é capaz de sentar, observar corpo, mente, desenvolver a atenção plena. Como diz Dogen, se você já faz isso, você já é um Buda. Você tem um germe do Buda. Você tem a natureza dos seres iluminados. É isso que precisa renascer. Budas ancestrais foram originalmente como eu sou agora. No futuro serei como os Budas ancestrais. Não apenas eu sozinho, mas tudo e todos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.